O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe o cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou a mão sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo a mão sobre os olhos dele, e ele passou a enxergar claramente, ficou curado, e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação. Podemos sentar. Ave Maria. Filhos e filhas, nós caminhando com o Evangelho de São Marcos, temos esses ensinamentos de Jesus. E hoje essa cura do cego de Betsaida. Nós precisamos dar continuidade a partir do Evangelho de ontem. Ontem Jesus, atravessando de barco com os discípulos, disse a eles: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E os discípulos, tapados discípulos, pensaram que Jesus estava falando de pão. Mas olha que irracionalidade. Eu quero te perguntar uma coisa simples: os mestres da lei fariseus eram padeiros? Herodes era padeiro? Como é que os discípulos entenderam que Jesus falava de pão? Por quê? Eles tinham uma visão obscurecida, não compreendiam. E Jesus explica que não é de pão que ele fala. Tudo bem. E hoje, nesse momento em que Jesus está curando o cego de Betsaida, ele continua o ensinamento. Ele pega o cego pela mão, e nenhuma cura Jesus fez isso, e levou para longe da multidão. O que Jesus está ensinando? Oração pessoal, encontro com Jesus. Se você não tem oração pessoal, você não vai conseguir ser curado e ver. Deu para entender? Então pode rezar texto em grupo de oração, celebrar 50 missas, confessar 3 horas. Se eu, como padre, não sento diante de Jesus, não me ajoelho na adoração, não tenho momento de intimidade com Ele, nem que seja dentro do carro, dirigindo, eu não vou conseguir chegar a ser curado. Aí traduza para a sua vida, né? Quanto tempo você não tem momento de oração pessoal com Jesus? Trabalhando, procurando que filho, seja lá o que for, nem que seja 1 minuto, você tem que ter. Ele leva ele para fora, põe a rosto, né, na vista dele, pergunta: está enxergando? Não, eu estou enxergando ainda homens como árvores. E Jesus impõe de novo as mãos, e só depois de pôr de novo que a cura acontece. Não está estranho? Por que ele fez 2 vezes? Por que a cura não foi instantânea? Não foi Jesus? Não é Jesus que está curando? Como é que isso aconteceu? Para nos ensinar que o encontro com Jesus tem que ser contínuo. Não é só uma vez, é mais vezes, porque nós enxergamos os homens como árvores e precisamos encontrar com Jesus para, de novo, e quantas vezes forem necessárias, para que nós fiquemos curados e passemos a enxergar claramente. E aqui eu quero denunciar hoje uma grande desgraça que acontece no nosso país: o carnaval. Você consegue enxergar o carnaval claramente ou você enxerga obscurado, ainda embaçado? Eu vou te falar o que é o carnaval. Sabe o que é
de Satanás. Isso quem diz é os santos. Sabe o que é o carnaval? São filhos que vão sair de casa para se divertir, segundo o mundo, e vão voltar no caixão. São filhos que vão sair de casa voltados para Deus e vão voltar viciados em droga, crack, e ano que vem vão estar em casa de recuperação. São filhas que vão sair de casa para dizer que vão se divertir e vão transar, e vão ter filhos e vão abortar. O pior de todos os pecados que uma mulher pode cometer. Isso é a desgraça do carnaval, a colheita de Satanás. Você consegue entender isso? Eu, com muita vergonha, quero te dizer, estou aqui entendendo esse ano. Eu sou filho do Padre Jonas. O Padre Jonas começou os rebanhões como um remédio contra a colheita de Satanás. E colheu muitos filhos, muitos e muitos. A ponto que o rebanhão não caber mais no estádio de Cruzeiro e se espalhar pelo Brasil. E atingir até as igrejas protestantes. Eu tenho vergonha do pouco que eu faço no tempo de carnaval. Vergonha. Tempo de carnaval é tempo de se prostrar diante de Jesus e clamar para que a colheita de Satanás não leve almas para o inferno. E fazer alguma coisa. O que você vai fazer no carnaval? Eu vou celebrar em 3 encontros de jovens. Eu vou celebrar em 4 paróquias. Pelo menos no sentido de fazer alguma coisa, talvez a minha consciência fique em paz. Mas eu não posso ficar só no Marta, só no fazer. Eu preciso penitenciar, eu preciso oferecer jejuns, eu preciso oferecer os pequenos sacrifícios, porque filhos meus, porque eu sou padre, e eu tenho muitos filhos espirituais, os filhos da igreja, se perderão no carnaval, e se morrerem sem confissão e no pecado vão para o inferno. Você tem consciência disso? Ou está enxergando ainda como águas? Eu enxergava como águas. Estou conseguindo enxergar um pouco mais. E eu quero pedir a Jesus que esse carnaval seja um carnaval no qual eu realmente sinta que meu coração sofra sangue, chore a colheita de Satanás. E o meu país não é o país do carnaval, é o país da Santa Cruz, é o país que tem como rainha e imperadora a Virgem Maria, Nossa Senhora de Aparecida, e não o demônio da sensualidade. Eu quero te dizer, viu? Pai e mãe, seja lá qual autoridade que você tenha sobre um jovem, não permita ele ir para o carnaval, porque ele pode voltar no caixão, ele pode voltar viciado, ele pode voltar prostituído, ele pode voltar decidido a cometer um aborto. E isso não é brincadeira. É só ver as estatísticas do ano passado. E não vai dizer que foi o padre Jacob que jogou praga, não, porque no passado já aconteceu com milhares. Só que as TVs não vão te dizer isso, vão dizer que o carnaval é uma maravilha. E se você assistir pela televisão também é pecado. Porque aquele que deixa a perdição, que deseja com os olhos, já cometeu adultério. É o que diz Jesus. Então o carnaval não é tempo de ir de férias, não é tempo de ficar em casa, não é tempo de feriar, é tempo de combater, porque o demônio está levando almas, e eles se preparam o ano inteiro, eles têm milhões em dinheiro, eles se organizam, eles movimentam o Brasil, e os filhos de Deus, que talvez dizem que enxergam, não fazem nada, vão feriar, não oferecem jejuns, não oferecem orações, não choram no coração as colheitas de Satanás. Eu, como padre, estou envergonhado de perceber, e só esse ano eu estou percebendo isso. E se você acha o padre Joaquim exagerado, pelo amor de Deus, eu me acho frouxo, eu me acho ainda incapaz de ver como Jesus quer que eu veja. Então, reveja o que você vai fazer nessa colheita de Satanás. Se você tem um projetinho de ficar tranquilo, não fique. Jejue, oferte sacrifício, ajude os jovens na tua paróquia. Os jovens vão fazer encontros. E sabe qual é o grande problema do jovem? Dinheiro, organização para fazer os encontros. Vai lá, ajuda, esteja junto. Se você não pode, ore muito. E se você pode fazer alguma coisa, diga um jovem, proíba seu filho de ir no carnaval.
cavalo, se ele for, vai contra a sua vontade. E ore muito, porque a colheita de Satanás vai acontecer. E nós precisamos orar. E São José e Nossa Senhora nos ajude, porque eu não estou em paz com isso. E se eu sou mau, eu não estou em paz, imagina Jesus Cristo, imagina a Virgem Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.